Olá! Bem-vindas e bem-vindos! Agora, finalmente, conseguimos Caroline, que deveria ter estado desde o primeiro episódio. No caso, a gente só tem um episódio. E, Caroline, farei que nem eu fiz com todas. Apresente-se. Quem é você? Para começar do início, sou Caroline, anestesista. Trabalho atualmente bastante com obstetrícia e acho que praticamente só com equipes humanizadas no Rio de Janeiro, só no Rio. E a gente selecionou, igual a gente combinou no final do episódio passado, para falar hoje sobre o tema cesariana não é parto. E destrinchar isso que causa muita treta, causa muita reatividade em muita gente, em muitas mulheres principalmente, exclusivamente, provavelmente. E explicar direitinho, em minúcias, de maneira didática, de maneira acadêmica, o porquê e a importância disso ser mais divulgado, que cesariana é diferente de parto. Cesariana não é parto, é uma cirurgia. A gente não está diminuindo ninguém, a gente não está levando pessoas a se sentirem menos mães. A gente brinca, as menos mães vão chegar. Porque sempre que a gente posta ou fala alguma coisa nas redes sociais a respeito, surgem mulheres, em sua totalidade, discutindo o fato da gente estar se referindo a elas como menos mães. Quem faz cesariana não é menos mãe. Quem escolhe cesariana, quem precisou passar por uma cesariana. E isso nunca foi dito, pelo contrário, não tem menor cabimento, não é isso. E a gente queria hoje conversar a respeito e fazer todo mundo entender o porquê dessa frase, qual a importância dela ser discutida e mais divulgada e por que ela não agride ninguém. Isso é uma verdade técnica e não agride. Eu acho que a questão é muito mais de nomenclatura do o que é o que, se dá o nome, aí se fala muito erroneamente aí parto cesariana, né? Do que apontar o dedo para quem fez ou não cesárea, quem optou ou não cesárea, e aí a gente entra num tema imenso, num buraco imenso em relação a quem de fato optou ou não cesárea. Acho que isso foi trazido no primeiro episódio, né? Quem optou por cesárea, de fato optou por cesárea, né? Isso aí é um tema que a gente pode destrinchar aí, porque a pessoa não opta por uma cesárea se ela não foi... se ela de fato não foi mostrado a ela os riscos e os benefícios que eu acho que a gente vai trazer agora aqui. A gente vai falar um pouquinho disso, mas acho que a gente pode, inclusive, começar puxando esse assunto aí que você trouxe. Que eu falo sempre, eu bato muito nessa tecla no Instagram, nas redes sociais, enfim, de que, em geral, dificilmente pessoas bem informadas optam, de fato, pela via cirúrgica, pela cesariana. A outra coisa que eu ia falar é que não existe via de parto. Parto é parto, existe via de nascimento. A cesariana é uma via de nascimento, graças a Deus ela existe, né? Ela salva vidas quando bem indicada de fato. E mulheres que foram amplamente informadas, amplamente os riscos colocados na mesa com transparência e os benefícios do parto que se perderiam no caso da escolha ou no caso de uma necessidade por uma cesariana, dificilmente escolhem conscientemente pela via cirúrgica, pela cesariana. A Carol, acho que a gente está atropelando, mas fala o que você ia falar, assim, que eu nunca engravidei, né? A Carol tem um filho e Caio vai fazer tem 2,5, né? Não, tem 3,5. 3,5. Vai fazer 4. Então, Carol esteve grávida, esteve nesse lugar de escolha. Fala pra gente, você já tinha escolha pelo parto logo no início? Conta a sua construção como grávida. Então, na época, a minha mãe passou por 3 cesarianas, né?
A minha não foi... ela começou a contrair, então assim, não foi totalmente eletiva, né? Começou a contrair e já achava que, não foi cesárea antes, não tem que ser cesárea de novo e tal, então por que tá demorando e tal, teve uma certa demorazinha, mas foram 3 cesáreas e aí eu acho que depois na faculdade a gente meio que aprende isso. Depois rodando em hospitais, né, que na faculdade de internato, a gente passa por alguns hospitais, a gente vê públicos mesmo e a gente vê atrocidades. Aí você tem a certeza que você quer uma cesariana, né? Porque você quer uma coisa agendada, você não quer passar pelo aquele tipo de processo, né? Então depois, não era uma coisa que eu pensava muito, mas eu pensava em ter uma cesariana. Depois, na época da residência, eu fiz residência e uma coisa foi mesclando com a outra, né? Eu comecei a ter gosto por, eu queria começar a fazer analgesia de parto e aí foi isso que acabou me levando para o parto, né? No início eu não concordava, né? É difícil, né, a gente mudar um pensamento, né? Eu vejo que o que a gente está tentando fazer é difícil, né? As pessoas aceitarem, então, porque é fácil, né? Tudo agora é construído para, vamos marcar isso aqui às 7 horas da manhã, não sei o quê, às 8, 8h30, acabou, tá resolvido, entendeu? Eu tenho uma previsibilidade, né? Ninguém quer não ter previsibilidade, né? Um mundo ansioso, a gente quer as coisas previstas, né? A gente não quer o imprevisto. Então, como eu vim parar no parto, em querer parto e mudar, né? E acabar virando anestesista no parto humanizado, né? Então daí foi na residência que eu comecei a ter gosto por isso, enfim, depois comecei a trabalhar em maternidade e aí eu comecei a ver que existia uma forma legal de se nascer, que dava para ser diferente do que eu já tinha visto, que não necessariamente precisava de ser cesárea, que tinham mulheres que tinham uma experiência legal em relação a isso, que existia uma forma legal de se nascer. E aí eu comecei a mudar um pouco o meu pensamento em relação ao nascimento daí, entendeu? Mas na residência você começou a gostar mais de trabalhar com ciclo gravídico puerperal em cesariana ou já começou, porque você via partos violentos, né? Lotados de intervenções, sem respeito nenhum e aquela coisa mais plantão. Você já começou a gostar dali de parto, de trabalhar com parto mesmo, ou você começou a gostar mais de cesariana, de fazer bloqueio? O que na residência te acendeu? Não, então, na residência era muito mais cesariana e assim, na residência eu tentava fazer analgesia de parto porque eu queria fazer analgesia de parto. Eu via, escutava e a gente né, anestesista quer tirar dor da paciente. Então assim, não é tão fácil, né? As pessoas falam assim, porque não tem mão de obra para fazer. De fato, não tem mão de obra para fazer anestesia, mas não é tão fácil. Foi na residência e depois foi eu trabalhando em hospital pelo SUS. Eu tentei entrar num hospital que eu falei assim, porque eu queria, de fato, fazer analgesia para quem tivesse indicação, para quem quisesse e tal. E aí você bate em vários entraves, não tem material, os profissionais não querem fazer analgesia, eles querem assim, a paciente está com dor, não sei o que, não quer mais, eles não querem optar por tentar fazer analgesia antes de fazer cesárea, eles querem fazer cesárea logo, entendeu? A paciente não quer mais, enfim. E tem outro problema aí também, que entrando na falta de pessoal, é que é porque às vezes tem às vezes tem 2 anestesistas de plantão, mas se o anestesista de plantão procede uma analgesia de parto e o plantão indica uma cesariana desnecessária, o cara já fica dividido, já ferra com o cara, e o cara não vai querer fazer. Por isso é que é tão pouco disponível. Agora, se tivesse uma taxa altíssima de parto nos plantões, seja em SUS, seja em maternidade particular, se a taxa de parto fosse adequada, mesmo que tivesse um anestesista de plantão ou 2 anestesistas de plantão, seria super viável ter analgesia para quem de fato precisasse dela. Uhum. Isso é outro... que é uma outra questão, uma outra questão. A minoria precisa, já dou um spoiler. A minoria precisa de verdade. Sim, que foi uma coisa que isso é um caminho aí que tá. A história é meio longa, né?
do que eu aprendi, enfim. Aí depois eu comecei a dar plantão na maternidade, na perinatal. Então já foi particular e já foi com certo viés de parto humanizado. Aí eu comecei a ver um pouquinho melhor, de fato, o parto um pouquinho mais próximo do que é um parto mais adequado, mais respeitoso e tal. E ali eu comecei a mudar. De fato, eram partos com mais analgesia, enfim. Até eu conhecer a Bia, que prega bastante contra a analgesia, que depois que acabou me ensinando um pouco mais a, tipo, pode, mas o ideal seria sem, e agora eu de fato penso mais em fazer sem, né? Até então era isso que eu pensava, entendeu? Não, vou tentar o parto e, entendeu? Vai ser. Mas o meu caminho foi muito por aí, sabe? Porque eu meio que fui dando maternidade, mas assim, não é tão fácil para o público, mas também não é tão fácil para o profissional, assim. A gente vai batendo em vários entraves, mesmo quem quer fazer a coisa certa, é difícil para todo mundo, para anestesista, para obstetra, para enfermeira, enfim. Apanha, todo né? mundo, para doula, todo mundo vai batendo aí. Mas no primeiro trimestre, você ingressou na gestação já querendo parto ou você tinha dúvida? Acho que eu já queria, já. Já queria parto. É porque a Carol, eu fiz o pré-natal da Carol, mas não desde o início, ela veio pra mim acho que com 25 semanas. Eu não peguei Caroline no início, embora nos nossos partos, e a gente sempre atendeu bastante parto junta, há alguns anos já. Ai, puppy! E sempre nos partos a gente conversava bastante sobre parto, enfim, ali eu já acabava fazendo algum pré-natal. Não técnico, né? Não tinha técnica, mas tinha bastante conversa, bastante troca. E ali eu fui vendo Caroline realmente começar a querer parir, e parir mesmo, parir de maneira natural, com menos risco. E ela migrou para mim, de maneira técnica, agendou consulta, chegou para eu assumir o pré-natal e conduzir, ver exame e tudo mais. Foi mais para frente, com talvez 28. Foi por aí. Acho que foi por aí. Eu acho que é final do segundo trimestre. E aí, consulta, eu fui vendo ela querer parir. Mas o marido dela tinha mais receio. Claro, né? A cultura cesarista está arraigada. É possível. A sua sogra foi cesariana? Você não sabe? Foi. Com então, certeza, foi. Foram 2 cesáreas também. 2 cesáreas. O pai do marido dela, o pai do bebê, nasceu de cesariana, teve uma irmã que nasceu de cesariana, já tem a cesariana na cabeça também é como médica. algo. Pois é. Que é pediatra também. A mãe é pediatra, a irmã é pediatra? Não, a irmã não. A irmã não. Não é professora. Então, a mãe dele é pediatra, então deve trabalhar mais com cesariana, ou ter trabalhado mais na vida com cesariana. Então, ele sempre teve na cabeça, todo mundo faz cesariana. Todo mundo tá bem. Todo mundo que eu conheço passou por cesariana e tá bem. Só que talvez tenha tido alguém que tenha tido infecção, mas ninguém comenta, porque foi passageiro, teve problema com a amamentação, mas é aquilo. Todo mundo tem. Precisou do complemento, precisou da fórmula, né? E, nasceu prematuro, precisou de UTI, poxa, nasceu meio cansadinho. Então, é difícil fazer esses links do aumento de risco que a cesariana traz. Para ele, eu via no olhar dele, você estava absorvendo as informações e discutindo tranquilamente. Ele não. Ele estava mais assim, porque estava pélvico. Eu acho que sempre esteve pélvico. Sempre esteve, Sempre esteve pélvico. O Caio sempre esteve pélvico, então a gente começou a falar sobre parto pélvico em determinado momento. Até porque ela chegou para mim no final do segundo trimestre. Eu já tinha conversado sobre versão cefálica externa, manobra que vira o bebê dentro da barriga e tudo mais. Enfim. Mas eu senti uma resistência maior do marido. Ele estava aberto, ele estava ouvindo, mas dava para ver o medo no olhar. E de tanto que a cultura é cesarista, de tanto que na cabeça das pessoas que não começaram a entender ainda de mundo de parto, a cesariana é mais segura, é mais controlada, é mais previsível, tá ali, todo mundo faz, a medicina tá avançada para isso, né? E aí foi bem mais difícil conversar com ele e fazê-lo entender. Até porque o parto pélvico é uma particularidade. A gente ainda vai conversar sobre isso. Né, Carol? A gente sempre... Eu acho que do mesmo modo que eu
para mudar de cesariana para parto, a gente sempre volta um pouco para a área de conforto, né? E a nossa área de conforto, eu vejo a área de conforto da população é voltar para a cesariana, que todo mundo fez, minhas mães fizeram, minhas primas fizeram, a maioria das pessoas não morre, né? Não tem complicações, graves complicações, as pessoas sempre voltam para essa zona de conforto. Então, ali provavelmente foi a mesma coisa, né? Ele queria, achava que eu queria me apoiar e tal, não sei o quê, mas qualquer coisa diferente do script, ele queria voltar para a zona de conforto dele, né? Eu lembro, eu há pouco tempo estava relembrando disso e eu lembrei dele falando assim, mas quando eu optei, né, porque isso depois acho que a gente vai falar sobre isso, eu optei por ter pélvico mesmo, né? Eu cheguei a tentar VCE mais de uma vez e não virou. E eu optei por ter parto pélvico, né? E aí ele falou que sim, mas ficou naquilo assim, não passou muita segurança e tal. E ele chegou a falar assim, mas o filho também é meu. E aí depois eu fiquei, de um tempo pra cá eu lembrei dessa frase, eu falei assim, isso não é muito legal falar, né? Enfim. Não é que ele não tenha razão. Não tem razão. Ele queria participar da decisão porque ele estava com medo. Isso é a expressão do medo dele. Foi a maneira dele expressar o medo. Mas o parto da mulher, a decisão é da mulher, mas ele queria só expressar o medo dele, mas talvez passasse alguma insegurança. É difícil, né? É difícil, não é fácil para nenhum dos dois. Quer terminar de contar a sua história e a gente entra na parte técnica da parada? E aí, eu não entrei nisso, a gente tentou VCE, tentei com algumas pessoas que já faziam, na época acho que você não fazia. Hoje eu viraria esse bebê. Eu tentei sem analgesia, né, na época, mas eu tentei mais tardiamente também, porque o Caio era para início de janeiro, então teve aquela época de Réveillon ali, que foi meio conturbada e tal. Eu não entrei em trabalho de parto, e aí a gente operou com 41 semanas e 5 dias. Que dia que ele nasceu? 4 de fevereiro. Não, ele era para início de fevereiro. Ele era para 22 de janeiro. Final de janeiro. DPP dele era. Foi 41 e 5 dias, porque nasceu meia-noite e 51, na virada, né? A gente começou a operar 40,4. Aí nasceu 41,5. Verdade, a gente esperou bastante. A gente trabalhou bastante nessa semana dela, entre 41 e nascer. Eu lembro que a gente teve vários partos, então eu estava destruída. E ela também estava cansada. A Caroline foi até o final, ela foi até o último parto. Não teve um parto em que ela não tenha entrado. Até o final, até a licença maternidade dela, que durou em torno de 3 dias. Um mês. Um mês. E aí, a gente começou alguns estímulos não farmacológicos, né, para ver se entrava em trabalho de parto espontâneo, porque a gente bancaria o parto pélvico em conjunto, em decisão compartilhada. Só que e rícino. nem tchum. Descolamos, rícino, acupuntura, porque a gente tem acupunturista em casa, né? Então a gente fez bastante acupuntura com mais de uma pessoa. Ela fez com as 2 acupunturistas da época da Pitanga. Nem tchum, não deu nem mais com... Você teve diarreia? Nem diarreia você teve? Tive diarreia? Ou seja... Tomei o rícino e descolamento. E fazia moxa em casa, né? Mosca. Tem foto da minha irmã fazendo moxa, meu marido fazendo moxa. E ele mexia pra caramba. E nem tchum. E spinning babies também, a gente fazia tudo. Não virou. E aí, chegou uma hora, porque, teoricamente, e essa não é uma sentença baseada em evidência de alta qualidade, mas o consenso é de se operar bebê pélvico com 41 semanas, caso não se inicie trabalho de parto espontâneo e a equipe queira atender, né? A equipe seja segura em atender parto pélvico em decisão com a paciente. Então, a gente chegou até em decisão compartilhada, a gente esperou mais um pouquinho, deu aquela arrastada, mas nem tchum. E aí chegou uma hora que ela falou, não, então vamos operar mesmo, né? Deu. E aí a gente teve parto, no dia que a gente combinou num dia teve parto, acho que a gente combinou no outro teve parto também. Aí ela falou, não, vamos... Porque ela me fez até laranjeiras, né? Coisa que eu não faço. Mas fui, né, assim, fazer o quê? Na época eu gostava dela. E aí? Aí você foi, você lembra? A gente tava destruído nesse dia, foi de domingo para segunda. A gente foi para casa, descansou. Dormiu um pouquinho. Aí eu internei à noite. Toda maquiada. À noite. E eu assim? A gente operou à noite. Eu tava destruída também. Foi a última vez que eu fiz a unha na vida.
acho que eu também Dia fui por 3 aí. de fevereiro de 2020. Logo depois da outra pandemia. Mas eu não faço desde a pandemia. Tô lembrando aqui, cara, pra operar com 41 semanas e 5 dias um bebê pélvico, o que eu escutei, assim, no hospital, você ainda tá grávida? Mas como assim? Você já não operou? Assim, todo mundo falando que, tipo, como assim? Você vai fazer, você tá esperando o quê? Eu nem sabia. Assim, diversas vezes, de muitas pessoas, mas você tá grávida. Nossa, todo mundo. Mas você não vai operar? Você tá esperando o quê? Nossa, mas muito, muito. Ah, é aquela Muitas pessoas falaram maluca isso. da Ana Beatriz, né? Quem é essa Isso preta? antes. E depois? E depois as pessoas me usando, aqui, olha, mas você pode ir lá falar com a minha paciente, porque a minha paciente está com bebê pélvico, ela quer parir. Mas fala pra ela que a sua médica foi a doutora Ana Beatriz e ela te operou? Usando meu nome! Muita gente tentou fazer isso, tipo, Mal sabem que a gente tirando fez. totalmente do contexto como é que foi a situação, né? As Cara, pessoas a gente tentou falam muito. isso, né? A gente tentou As muito. pessoas usaram assim, mas foi parto pélvico, mas a Ana Beatriz, ela operou, Olha, a Ana Beatriz operou. Ela operou. Detalhe. Mas tirou totalmente do contexto. A gente tentou VCE, não entrei em trabalho de parto, enfim. Hoje, Já pode, já, né? se não virasse, eu acho que viraria. Minha taxa de VCE tá altíssima. Chuto forte. Primeiro que a gente não teria tentado tarde, que nem você tentou. Segundo que a gente tentaria antes, tentaria mais uma vez, tentaria centro cirúrgico, tentaria, assim, o inferno. Não conseguiu, eu induziria a Caroline, porque hoje a gente tem um vínculo muito maior. A Carol está comigo há bem mais tempo e já assistiu diversos partos pélvicos comigo. Ela se sente bem mais segura. Bem ou mal, o marido dela já soube desses partos pélvicos, acho que talvez tenha visto vídeos, talvez ele já se sentisse mais seguro também. E não existe uma contraindicação real baseada em evidências para indução de parto pélvico. Então, assim, ela já falou várias vezes, a gente ia induzir. A gente ia induzir. Era um balãozinho, talvez depois um mizinho com a gente, óbvio, no hospital, né? Em janeiro. Teria nascido em janeiro. Enfim, hoje Caroline pariria, assim, não tem a menor... Há 3 anos e meio não foi possível, mas hoje com certeza. E aí eu acho que já vale a gente puxar, começar temas mais técnicos, já explicar pra galera o que é a cesariana, do que se trata a cirurgia cesariana, que é uma via de nascimento validada já tem algumas décadas e que salva vidas maternas e fetais quando de fato bem indicada. E suas indicações, eu vou deixar isso para uma outra ocasião, porque se eu começar eu vou assim, né? Tem indicações precisas e antigamente a mortalidade materno-fetal era deveras maior, mundo afora, especialmente nos países subdesenvolvidos, porque não existia pré-natal, a medicina não era tão avançada e não existia cirurgia cesariana. E a cirurgia cesariana é uma laparotomia, que é o nome técnico dado para a cirurgia de abrir barriga. Laparotomia, abrir barriga. Abrir barriga aqui embaixo, né? Uma laparotomia a Phanein-Steel. E a gente abre algumas camadas teciduais, começando pela pele, tecido gorduroso, subcutâneo, tecidos de sustentação, né? Fáscias, como a poneurose, músculo, aquela membrana que recobre os órgãos abdominais e pélvicos, que são as 2 camadas de peritônio, por fim chegando ao útero, para abrir o útero, romper a bolsa e extrair o bebê. É uma cirurgia, por definição, de extração fetal. Está escrito no livro, em todos os livros de obstetrícia, o capítulo cesariana é operação cesariana ou cirurgia cesariana. Em nenhum livro está escrito parto cesáreo, até porque esse nome não existe, tá? Esse é erro de português. Parto cesariana, enfim. Essa cirurgia, por óbvio, agrega riscos. E existem os riscos inerentes à anestesia e à cirurgia. Os riscos anestésico-cirúrgicos. Acho que a gente pode começar, inclusive, falando dos riscos anestésicos. E essa senhora aqui, ninguém melhor do que ela para falar, tecnicamente, a respeito dos riscos anestésicos agregados à cesariana e a quaisquer cirurgias. A cesariana, assim como qualquer cirurgia, tem risco, né? Tudo na vida envolve risco. Ela é considerada uma cirurgia de médio risco.
né? E diferente do parto, né, a gente tinha elencado, diferente do parto, que existe uma perda sanguínea, e eu acho que é uma das coisas que eu acho que mais chamaria atenção para as pacientes quando optam, é que no parto a gente tem uma perda sanguínea estimada de aproximadamente meio litro de sangue, né, 500 ml de sangue, e na cirurgia, na cesariana, a gente tem até 1 litro de sangue estimado, assim, no médio, né? Eu tava explicando aqui às meninas que existem alguns protocolos de segurança que são colocados e atualmente a perinatal, por conta de ter entrado na Redditor, ela agora começa a estimar. Isso já é recomendado já há bastante tempo, mundo afora, recomendação de se estimar a perda sanguínea dos procedimentos, né? A gente tem que pensar que um adulto, ele tem uma volemia, né? Qual o volume de sangue que ele tem? Ele oscila aí de 3 a 5 litros. A mulher grávida, ela aumenta a volemia, né? Por conta da gestação, tem um outro feto, enfim. Mas a gente está pensando aí de 3 a 5 litros, mais ou menos. Então, se você considerar uma perda de 1 litro, é bastante considerável. Agora, por conta desses protocolos de segurança, a gente está vendo que as técnicas de enfermagem têm que avisar a gente quanto de estimado tem de perda sanguínea. E não raro é 1,4 litro. Então, ou seja, ela se aproxima, quando a gente vai ver, se aproxima a 1,5 litro. E isso, assim, é o que tem no coletor, que é de aspiração ali. São compressas que são pesadas, né? E aí se estima pelo compressa seca, compressa pesada, mas se perde um pouco o que tem ali, porque tem um campo cheio, né? Numa cesariana, por mais que você seja ali, cai um pouco mais. Então, assim, não raro se chega a uma perda de 1,5 litro de sangue, que é considerável para uma pessoa. Então, isso é um ponto alto, né? Risco de perda de hemorragia, né? Isso na realidade não é só anestésico, né? O risco da cirurgia. É porque te compete, né? Porque se a paciente começa a chocar, quem tá ali na frente para tratar não é o cirurgião, é você. Por isso que foi a primeira coisa na sua cabeça que veio de risco. Provavelmente já se ferrou um pouquinho com isso. E que não é raro. Não é raro a gente ver hemorragia pós-parto, no caso, após a extração do bebê, a gente acaba nomeando hemorragia pós-parto depois da extração do bebê, mas não é raro a gente ter. A gente tem hemorragia pós-parto no parto normal, que é uma das coisas que a gente fica atento, né, depois que nasce o bebê, mas é bem comum ter hemorragia depois do nascimento do bebê, porque é uma cirurgia, então a chance é maior de sangrar também. E esse sangramento maior na cirurgia se deve a 2 motivos, né? Primeiro que a gente corta várias camadas e essas camadas ficam sangrando até a gente suturá-las e fica sangrando, inclusive um tempinho depois, né? Quando a gente fecha não fica seco, é porque a gente tem uma homeostasia adequada, né? A gente para de sangrar porque nosso corpo foi feito para isso também, para resolver esse tipo de problema. Mas continua sangrando ali depois que a gente fecha. Então se deve tanto à abertura das camadas, a sangramento cirúrgico, quanto a maior dificuldade do útero de contrair após a cirurgia, ou durante a cirurgia, após a extração fetal imediata. E o que também se deve a alguns motivos, mesmo durante o trabalho de parto, mesmo já tendo sido um útero estimulado, né, espontaneamente, ou por indução, por droga, né? Enfim, é um útero que, não tendo completado a sua função via natural, né, o bebê nascer por baixo, pela vagina, ele tem mais dificuldade de contrair na cesariana, a despeito de drogas que se fazem. O anestesista faz medicações, né, ocitocina, no soro que está correndo na veia da paciente para prevenir hemorragia pós-parto. Geralmente as doses de ocitocina tendem a ser maiores dadas na paciente muito maiores, costumam ser necessárias doses bem maiores de ocitocina para o útero contrair, e mesmo com doses maiores é muito mais comum hipotonia ou atonia uterina, que é justamente essa dificuldade de capacidade contrátil do útero após a extração fetal, pelo obstetra, né, pelos obstetras. E aí vai mais perda sanguínea, pode levar à coagulação intravascular disseminada, que a gente chama de CIVD, por conta de sangramento aumentado, desorganizado e que a gente não consegue fazer parar, e aí a paciente choca. E aí que pode morrer na nossa mão. E isso não depende de técnica cirúrgica. Pode estar com o melhor cirurgião, o mais técnico, o mais brilhante, o mais experiente. Pode acontecer.
pode morrer por CIVD, hipotonia uterina. É difícil acontecer, claro, né? Todo mundo aqui, o público que está nos assistindo, todo mundo conhece dezenas de mulheres que passaram por cesarianas e provavelmente não conhece nenhuma que morreu. Uma ou outra, inclusive se tiver história para contar, quem tiver história para contar, pode escrever aqui embaixo nos comentários, que vai ser legal a gente ler e as outras pessoas que estão nos assistindo também. Essa troca é importante para disseminar ainda mais informação, para todo mundo ver que a gente não está mentindo. E aí, não basta não morrer, né? Como que essa pessoa vai sair da cirurgia? Extremamente espoliada, com muito menos sangue circulante, talvez precise de transfusão sanguínea, talvez precise de ferro na veia e suplementação de ferro por um tempo para repor suas reservas perdidas da cirurgia, pode perder o útero na cirurgia. Então, antes de morrer, no caso, perde o útero. Então, a morte na mesa cirúrgica é o pior desfecho possível. É claro que não é comum. Geralmente tende a acontecer em quem tem mais predisposição a, mas pode acontecer em mulheres saudáveis, gestações de risco habitual, bebês a termo, que ninguém esperava. Mas existem tratamentos no intraoperatório para a gente fazer para hemorragia. As drogas que o anestesista faz, e são várias, e tem vários passos pré-definidos para evitar morte materna ou importante espoliação materna, mas na ausência de resposta farmacológica, a gente começa a mexer no útero. Tem alguns pontos que se fazem no útero para tentar conter sangramento, tem algumas ligaduras de artérias do útero para tentar conter sangramento, tem balão dentro do útero, que inclusive pode ser colocado pós-parto vaginal também. Tem um balão que a gente infla na cavidade uterina para tentar comprimir os vasos sanguíneos e diminuir sangramento e salvar a vida e salvar o útero, mas na ausência de resposta a isso tudo, pode perder o útero. Então, a gente não está falando só de morte, a gente pode estar falando de uma infertilidade iatrogênica, né? A gente precisou causar a infertilidade cirúrgica da mulher para salvar a vida dela. E pior ainda é se o bebê não nasce também. Pior ainda é se a cirurgia foi indicada porque o bebê tinha uma cardiopatia, ou porque o bebê era prematuro demais, ou porque o bebê complete a lacuna. E aí o bebê já não nasce tão bem e morre depois. E aí a mulher ficou infértil, teve seu útero retirado, quase morreu na cirurgia e não tem prole constituído. Aí é tragédia. Enfim, claro que é raro. Claro que é raro. Isso tudo é raro. Foi feito para dar certo, né? Toda técnica, todo procedimento médico que é liberado para se fazer largamente, em larga escala, é óbvio que tem alta segurança. Mas o que a gente quer dizer aqui é que tem muito mais risco do que o parto. Claro, e não é... E assim, quando a gente pensa nisso, é uma coisa... É simultâneo, né? A parte anestésica, ela vai junto com a cirúrgica. Enquanto está perdendo sangue, os cirurgiões estão tentando estancar aquele sangramento ali, né? Resolver aquele sangramento, melhorar a hipotonia, a atonia. Existem formas de se manter a paciente viva, né? Manter a paciente com uma pressão mínima ali, enfim. E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente vê, mas então é só fazer soro? Então é só... Não, porque não raro eu já vi as pessoas falando, então você vai fazer soro. Enfim, não. Aí a transfusão de sangue, ela não entra nos protocolos atuais, ela não entra como uma coisa tardia, ela entra como uma coisa precoce. Porque a pessoa faz 10 litros e, acabou. O fator de coagulação não existe como resolver isso aí. Hemoglobina. Acabou. Então é isso. A cesariana aumenta muito a chance, tanto que a maioria das pacientes chega na internação, quando faz uma cesariana eletiva, tem que colher sangue, exatamente para não fazer prova cruzada, para deixar. As pacientes não percebem isso, né? Eu acho que as pessoas, inclusive esquecem de falar isso, mas você faz prova cruzada para ficar um sangue, a maioria das pacientes, pronto para caso seja necessário transfusão. Porque tem mais risco. Aí, isso também não é falado, com certeza, em consultório em relação a isso, né? E também as pessoas depois evitam fazer para não ficar feio, enfim. Também tem essas coisas que se fazem. E existe o termo, né? Lembrei agora de pronto, existe um termo de consentimento esclarecido que se assina antes de descer para o centro cirúrgico, né? Para as mulheres que
que marcaram cesarianas eletivas, então ou elas assinam na internação, lá embaixo ainda, ou elas assinam no quarto antes de descer para o centro cirúrgico. Só que lá no termo de consentimento está escrito toda a horda de complicações cirúrgicas, anestésicas cirúrgicas. Você acha que alguém lê? A família ali em cima, tirando foto, maquiada. Você acha que alguém lê aquilo ali? E você acha que aquilo foi informado? Porque um termo de consentimento só tem validade jurídica quando devidamente explicado por alguém técnico. Ou em consulta de pré-natal, pelo assistente, né, pelo médico responsável, pela paciente. Ou por alguém quando ela internou, ou pelo próprio obstetra quando chega, enfim. Não, o termo para ter validade, ele tem que ser feito pelo menos um dia antes. Ele não pode ser feito no dia, ele não tem validade nenhuma. Aquele termo é só pro forma, aquele que eles passam lá no... Não tem. Nos hospitais da vida. Mas isso coíbe, né? Coíbe judicialização. E, inclusive, existe atualmente um termo dizendo transfusão sanguínea e hemocomponente. Agora tem um termo dizendo isso, atualmente tem. Verdade. Na Redditor. Eu não sei se eles estão obrigando agora, em cesarianas eletivas, a pessoa a assinar esse termo. Porque tem o de anestesia e o de cirurgia. Não sei se eles estão obrigando. Acredito que sim, que vão passar a pedir. Mas é porque... Não, deveria, tá certo. Tanto que existe um termo listando todas as possíveis complicações anestésicas cirúrgicas para, em tese, a paciente ficar ciente. Claro que não fica. E aí eu volto a perguntar. Sabendo disso, em mais detalhes, no pré-natal, ao longo de todo o pré-natal, alguém escolhe a via cirúrgica, claro que devidamente tranquilizada com relação ao outro lado, ao parto, né, ao parto normal, porque além da cirurgia ser esfregada na cara e facilmente acessível, e ser facilmente acessível, e de graça, ou... eu tô falando da classe média, né? Eu tô falando da nossa realidade, do nosso viés de atender numa maternidade particular do Rio de Janeiro. E essas mulheres são operadas via plano de saúde, em sua maioria. Então, elas não gastam R$1 e tem uma baita de uma facilidade em conseguir cesariana. Só que a gente sabe que, estatisticamente, as mulheres começam o pré-natal querendo parto. Ou, no mínimo, interessadas em saber a respeito de parto normal. Alguém fala a respeito dos benefícios do parto normal, infinitos, versus os riscos inerentes e agregados à cesariana? E, para além disso, tranquilizam com relação ao parto, medo da dor, né, que é o principal, que a gente vê no dia a dia de consultório? Enfim, só para dizer que existe um termo listando aquilo tudo. Não é brincadeira, não é uma cirurgia de brincadeira. Então a gente falou só da primeira, que é hemorragia, e destrinchou um pouquinho isso. Tem infecção, que não é raro termos, a gente vê muita, isso tem bastante infecção, muita paciente, isso aumenta a chance em paciente obesa, enfim. Deprimida. Riscos inerentes ao procedimento e às vezes à constituição, né, da paciente. Então, isso sobre anestesia. O principal, atualmente a anestesia está bem evoluída, enfim, mas o principal que todo mundo sempre pergunta na tecla é sobre o risco do bloqueio. A maioria das vezes a gente faz a raquianestesia, né? E o principal é um bloqueio que é bem seguro, né? A gente inclusive usa, às vezes a gente usa peridural, eu atualmente uso mais peridural para fazer analgesia, mas às vezes a gente também usa RAC, mas para cesariana a gente principalmente faz a RAC quando é direto cesariana eletiva, né? Então é principalmente a cefaleia pós-RAC, que é bem desconfortável, uma dor de cabeça característica, que está associada ao decúbito da paciente. Quando a paciente deita, ela fica sem dor de cabeça, a maioria das vezes, e em pé isso piora. É autolimitado, enfim, não faz sentido. Não vai morrer. Não vai morrer, mas isso atrapalha também o vínculo da mãe com o bebê, enfim, atrapalha a amamentação e é uma coisa que... limitante, né? É bem limitante. E no parto, você zera isso quando você não tem analgesia de parto, ou você diminui bastante quando você tem, se porventura precisar de analgesia e tiver uma peridural, isso já diminui bastante, né? A peridural não zera a chance de você ter a cefaleia, que pode ter um bloqueio do neuroeixo. As pessoas perguntam muito de riscos
permanentes do bloqueio, né? Porque elas vêm a gente furando a coluna. A gente não, vocês. Furando a coluna. Eu fiquei com uma dor na perna para sempre depois da cesariana. Isso é verdade? É real? Pode acontecer? Fala de existe sequela pós-bloqueio? Existe risco de infecção de bloqueio, de morte por bloqueio, fora a anafilaxia, né? É muito, muito raro. Tanto infecção quanto a paraplegia, né? A pessoa não sentir mais as pernas, que é um mito muito grande que as pessoas acham que as pessoas trazem, é muito raro. As neuropatias pós-parto, elas estão muito mais associadas a alguma questão da posição do bebê, da mudança, do que, de fato, a analgesia em si. Tanto que você vê muita paciente que ela já estava com uma questão na perna, às vezes a gente faz analgesia e ela ainda assim está com aquela questão na perna, porque o bloqueio é muito pouco concentrado, né? E às vezes a paciente ainda tem aquela queixa na perna ali. Então, as neuropatias pós-parto, elas estão muito mais associadas a questões obstétricas do que anestésicas. Mas pode acontecer, a gente está mexendo ali na coluna, né? Agora, isso são coisas que a gente acompanha depois no pós-parto, né? Hematoma de neuroeixo são coisas que a gente vê com uma boa conversa, né, com a paciente, assim, o hematoma do neuroeixo, que é uma emergência que precisa ser drenada. Enfim, é uma emergência neurocirúrgica, né? Precisa abrir a coluna e ser drenado, enfim. Infecção, eu nunca vi também. Infecção de todas elas são muito raras de acontecer. E tem anafilaxia, que não é raro também, mas dentre essas, assim, de sequelas, eu nunca vi. A anafilaxia é raro, mas talvez mais frequente do que esses hematoma de neuroeixo, hematoma de... Não. Anafilaxia, você já viu? Eu vi uma. Não. Eu vi uma. Acho que não. Então, acho que de risco anestésico são esses, né? Só, relacionados diretamente ao bloqueio em si, sim. Tem os desconfortos, né? O bloqueio é um bloqueio alto, né? Então, assim, isso acaba agravando a amamentação, que era uma coisa que a gente estava falando antes. Eu tô toda me coçando. Pode botar isso no vídeo. Tô saindo sangue aqui. Melhorei. A gente estava falando, é um bloqueio que tem que ficar alto, né? E então a paciente fica 0 grau na cama. A gente até pode levantar o dorso da paciente para melhorar a amamentação, para tentar melhorar o vínculo da mãe com o bebê. Mas isso acaba atrapalhando, né? Logo após o nascimento do bebê, né? Porque a mãe está desconfortável, ela não está sentindo a respiração adequadamente, não está respirando adequadamente, está vasodilatada, como se estivesse um pouco resfriada. Não está sentada. Então, mesmo assim, a paciente se sentindo bem depois da cesariana, com bloqueio, entendeu? Mesmo deitada, a gente pode elevar um pouquinho a mesa cirúrgica. É desconfortável, porque a paciente não está respirando adequadamente, está bloqueada, entendeu? Está com os braços, às vezes fica um pouco dormente. Então, tem monitorização ali. Fica enjoada. Fica enjoada às vezes, está frio, o ambiente que... Assim, por mais que deixe quente, ela está com a barriga aberta, está recebendo soro, porque tem que compor ali a volemia da paciente, enfim. Então, é desconfortável por aquela golden hour ali, que é aquela golden hour ali a gente faz, né, na cesariana, mas não é a mesma coisa, assim, deveras diferente do parto, né, totalmente diferente, né. É um contato ali para a paciente ter um vínculo inicial com o bebê, mas é totalmente diferente. A bebê normalmente não pega adequadamente a mesma coisa que pega ali no parto no parto normal, entendeu? Enfim, é totalmente diferente. Quando que precisa sedar a paciente? Porque quase 100% dos casos, assim, são raras as indicações reais de não bloquear. Existem as contraindicações ao bloqueio, né? Que é aquela anestesia na coluna que todo mundo está acostumado, que todo mundo vê. Quando que precisa sedar? Entubar, sedar a mulher, ela não vê o nascimento do filho, não lembra direito depois. Quando que precisa sedar, assim... Pode. Certo, né? Porque tem gente que faz isso sem precisar. Precisa sedar a paciente quando ela estiver colaborativa, você vai botando a mão na barriga dela. E, assim, por exemplo, a gente não prende o braço, eu não prendo o braço da paciente. Ela tem direito de mão. Eu aviso a paciente, olha, você não pode botar o seu braço para baixo, porque a sua barriga está aberta, não faz o menor sentido. Né? Vai te infectar, entendeu? Não faz o menor sentido ela botar a mão para baixo. Então,
A paciente está colaborativa? Surto psiquiátrico? Está colaborando? Não precisa, a gente fala, só precisa de um extremo. A anestesia geral, qualquer anestesia que a gente faça do bloqueio de neuroeixo, se não pegar, é anestesia geral, entendeu? Sim. Tem gente que faz rebloqueio, enfim, mas não é o normal, né? Raras as vezes que são necessárias serem feitas isso, mas existe a chance. A gente já teve uma vez. A gente teve uma? Depois a paciente foi até falar que é a da mãe, né? E a mãe também teve a mesma história. A gente bloqueou, a gente rebloqueou, na verdade. A paciente a anestesia não pegou. Na verdade, no meio da cirurgia começou a pegar, então ela teve uma latência bizarramente prolongada. Muito além do que está descrito, que pode acontecer, existe uma variação constitucional, individual. E aí depois ela falou que a mãe teve a mesma coisa, também precisou ser entubada, sedada, né, anestesia geral, na cesariana dela. Enfim, voltando ao assunto, né, que a gente sabe. E também se houver risco materno que contraindique bloqueio, ou se precisar tirar o bebê assim muito correndo. É mais fácil anestesia geral do que... É mais rápido a anestesia geral do que deitar a paciente, começar bloqueio, abre aqui, estéreo. Não. É entubar e abrir. Quando a gente está com a paciente num parto, que está com analgesia de parto e está com uma peridural, a gente tem anestésicos locais que eles pegam, tem uma latência muito pequena que dá tempo de fazer e começar a pegar. É o tempo de se preparar, porque também tem um tempo mínimo das pessoas se escovarem, enfim, de preparar ali o material. Sondar ou não sondar, essa é uma coisa que, bom, aí vai muito do cirurgião, você vai querer que sonde ou não, porque não é totalmente necessário, né? É bom porque isso é um outro risco que a gente não falou, é baixo, mas pode acontecer, né? São lesões de outros órgãos que acontece, né? Lesão de bexiga, enfim. Isso não é tão raro assim, tá? Lesão de bexiga não é raro, não. Não é raro, não é. Essa eu já vi algumas. E aí, para além desse status de hipercoagulabilidade materna, a gente acrescenta um outro risco tromboembólico, que é uma cirurgia pélvica. Quaisquer cirurgias pélvicas, cesariana, extração fetal ou não, acrescenta risco de tromboembolismo. E o mais comum é trombose de membros inferiores, né? Trombose da perna. Disparado é o mais comum, mas pode ter embolia pulmonar também e pode ter AVC, né? Pode ter também parada cardíaca na mesa operatória, anafilaxia, a gente já falou. O que mais? Tem embolia amniótica, mas aí é bem mais raro, porém mais comum em cesariana. E pode parecer aqui, assim, quando você está pensando, que a gente está citando coisas aqui, mas assim, eu já vi trombose e pós-cesárea e pós-parto normal, é muito mais comum pós-cesárea, né? A paciente fica um tempo restrita ao leito, isso aumenta muito mais, tanto que isso, uma das recomendações é a paciente se locomover muito mais cedo, levantar muito mais cedo, enfim, existem protocolos para isso. E vira e mexe a gente escuta, são casos que a gente vê que são abafados, sabe? Mas vira e mexe você escuta, maternidade tal, não sei o que, morreu uma mãe, não sei o que, mas esses assuntos são abafados. E uma outra coisa, assim, que eu não sei se foi nesse episódio, ou se foi no que a gente já comentou aqui, ou se foi no outro, muitas vezes você falou assim, porque fulano teve a cesariana, mas ficou cansadinho. Mas as pessoas nunca associam que foi a cesariana. Sabe o que eles associam? É porque nasceu com 38. Se tivesse tirado, as pessoas sempre tentam achar uma justificativa para achar assim, mas se tá vendo como foi indicada naquela hora, imagina se tivesse feito antes, teria sido melhor. Ou seja, elas sempre tentam achar culpa de não ter sido feito antes, entendeu? Justificando como se aquilo dali fosse uma coisa salvadora. Que sorte que o doutor tirou naquele dia. Exatamente. Olha! E são coisas que os cirurgiões ficam reforçando a paciente. Ou, por exemplo, a gente vê uma galera, assim, não só antiga, que está tentando começar no parto humanizado, né? Bom, não é humanizado, não tá zero baseado em evidência, mas que aí você vê que leva a paciente para o pré-parto e enche lá o pré-parto, leva a paciente sem contrair praticamente, bota a paciente, bota a ocitocina ali para torar na paciente, né? Um absurdo, assim, não tem critério nenhum. Bota, a paciente começa a contrair e tal, não sei o que, logo depois leva para cesariana. Aí tem 2 circulares de cordão, aí fala, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse exemplo é clássico. Olha como tinha que ser feito, ou seja, a cesariana foi salvadora, porque senão seu bebê ia morrer. Então as pessoas ficam
tenho a certeza de que a cesariana foi bem indicada, porque ela tinha 2 circulares de cordão, por exemplo. São coisas assim, que qualquer pessoa, a maioria das pessoas agora, assim, que vê sobre parto, sabe que isso aí é óbvio que não é indicação de cesariana, né? Então, eles estão sempre tentando justificar com a cesariana é o ideal, cesariana é o ideal. Então, até isso, uma das coisas que é o principal, né, taquipneia transitória do recém-nascido, né, ela aumenta muito, a cesariana aumenta muito todas as disfunções respiratórias que o recém-nascido tem no início, aumenta muito a chance da criança ter, mas elas sempre são justificadas com o fato de, não, porque de repente tivesse feito antes, ou entendeu? Sempre nunca poderia ter sido parto e aí não teria acontecido isso. Certamente não teria acontecido. A cesariana aumenta em até 120 vezes o risco fetal. E a TTRN, que é tecnicamente falando a taquipneia transitória do recém-nascido, que é o bebê nascer cansadinho, respirando mais rápido e precisar de um suporte, ou no mínimo uma vigilância em unidade fechada, e geralmente em maternidade particular acaba indo para UTI. Não precisaria 100%, mas acaba indo para UTI, aí rastreia a infecção e fica no mínimo uma semaninha na UTI. E pode vir a ser necessário algum suporte ventilatório mesmo e até tubo, se não compensar espontaneamente. A maioria compensa sim, adapta sozinho. Mas, vira e mexe, um ou outro não nasce tão bem assim e precisa de tubo na sala de parto. O tubo que eu falo é intubação, o bebê ser intubado na sala de parto por nascer. Não só antes do tempo, de maneira eletiva, fora de trabalho de parto, porque o trabalho de parto é o que diz pra gente que o bebê tá pronto para nascer, né? Fora disso, a gente não sabe se ele tá pronto ou não. Então, talvez ele não estivesse pronto, talvez a gente estivesse tirando o bebê de dentro da mãe semanas antes e ele pode não ter o seu sistema respiratório maduro o suficiente para se sustentar extraútero. E passar pelo canal de parto, mesmo que induzido, porque aí vocês devem estar se perguntando, mas os partos induzidos? O trabalho de parto não se deflagrou espontaneamente. E os partos induzidos? Mas o bebê passa pelo trabalho de parto, passa pela hormonologia do parto e isso amadurece o sistema respiratório, o pulmão do bebê e ele nasce muito melhor e com muito menos taxas de taquipneia transitória, de desconforto respiratório no pós-parto imediato. Especialmente se for um parto sem intervenções, né? Com o mínimo de intervenções. Então, o bebê tem muito mais chance de desenvolver patologias respiratórias no futuro, inclusive alergias. Agora, não estou nem mais falando da chance de UTI, que tem muito mais chance de UTI em cesariana eletiva, mesmo em cesariana intraparto. O bebê tem muito mais chance de alergias futuras, obesidade. A amamentação tende a ser mais difícil pós-cesariana, mesmo em trabalho de parto, mas pior ainda em cesariana eletiva. Você teve dificuldade para amamentar? Quer falar um pouquinho? Muito. Quer dar uma pincelada? Muita dificuldade. E principalmente logo no início, porque eu fiquei cansada, né? Muito cansada. Bom, eu tava cansada também porque eu trabalhava pra caramba, né? Tinha gente que me escravizava. Não, mas bom, eu queria, né? Eu gostava, a gente gosta, né? É um trabalho que a gente vicia, né? E a gente fica um tempinho sem a parto, a gente fica em crise de ansiedade, eu acho, de querer parto. Mas eu tive bastante dificuldade por inúmeros motivos, mas logo no pós-parto eu acho que eu fiquei muito sonolenta e, bom, tive bastante dificuldade. Eu acho que foi também por conta da cesariana, assim. Inicial, né? O vínculo ali foi dificultado por conta disso. Porque fica um tempo bloqueada e não dá pra sentar. E aí aquilo dali é uma bola de neve, né? Aí machuca a mama, não sei o que, isso aí dificulta mais a pega, aí dói, enfim. E aí vai piorando, né, a situação. Você ficou sonolenta na cirurgia, depois do nascimento do Caio? Eu acho que eu tive hemorragia pós-parto, né? Acho que eu tive. Eu não lembro. Tive. Acho que eu tive, sim. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Era um bebê grande. Uhum. Caio nasceu com 4,90 kg. 51 centímetros, isso. Então era um útero grande, né? Uma cirurgia eletiva. Então somaram-se alguns fatores de risco, de fato. Mas eu não lembro. Mas acho que eu sangrei um pouquinho mais. Eu fiquei bem hipotensa no início, logo depois do bloqueio. Eu me senti bem hipotensa. Eu não gostei nada, assim. Que fica claro, eu não gostei nada da cesariana. Eu fiquei bem hipotensa, eu percebi isso, senti ficar bem hipotensa. E depois eu fiquei bem sonolenta. Já, eu não lembro muito, assim, eu lembro mais do vídeo.
assim. Não, mas você não sangrou sobremaneira, assim, que eu lembraria. Talvez tenha sangrado um pouquinho mais, mas acho que não o suficiente pra você ficar sonolenta, cara. Enfim. A gente não falou muito dos desconfortos anestésicos também. Tem os riscos e tem também o fato de ser desagradável você estar passando por bloqueio de neuroeixo. Náusea, vômito. É super comum vômito em cesariana depois de bloqueio, pela queda da pressão, né, súbita. Super comum, mais ou menos, né? Assim, é comum acontecer isso porque dá um baita bloqueio, tem que ficar alto o bloqueio, tem que chegar a T4, T6, mas as pacientes, depois que você tem a mim, não acontece isso não. Eu já vi algumas vezes, mas de fato... Primeiro que eu quase não opero, a gente opera o quê? 3 por ano? Pouquíssimas, nesse Então, ano não foi quase vem me ninguém, dizer né? também até que foi pouco você. tempo não tinha sido ninguém, eu acho que tem quase ninguém até agora. Mas estatisticamente, Se a gente operou alguém esse não é ano. porque é você, porque eu opero pouco, engraçado. Observação, estamos em setembro. A gente operou 2, né? Setembro. Enfim, que mais de desconforto tem? Coçar nariz, elas falam Nariz por muito. conta de opioide, né? Mas isso aí era... Fentanil. Bom, isso é por conta da morfina, né? Mas atualmente a gente já sabe que dá para usar uma dose mais baixa, que tem o mesmo efeito analgésico e dá menos. Mas tem paciente que é mais sensível. Com você eu não vejo muito mesmo, não. Desconforto respiratório dá muito, assim, a paciente causa uma vasodilatação, a paciente sente como se estivesse resfriada, né? Com o nariz congestionado, isso acontece bastante com as minhas pacientes, elas ficam um pouco desconfortável, isso às vezes dá um pouquinho de dormência na mão, na mama, acontece porque o bloqueio tem que ficar alto para ter condição cirúrgica, né? A paciente, o cirurgião não está tracionando alguma estrutura e a paciente está ui, não dá para acontecer isso, né? Então acontece isso, mas é muito comum. A gente espera, quando a gente bloqueia a paciente ali, o útero ali comprimindo a cava ali, todo o retorno venoso, o principal retorno venoso do sangue, dá uma baita queda de pressão, né? Então, dá hipotensão, a paciente fica sonolenta, pode ficar nauseada, isso é comum acontecer. A gente tem medidas que a gente faz pré-bloqueio para diminuir isso, né? Por isso que, enfim, agora você não tem mais isso. Nojento. E tem também aqueles sintomas ansiosos, né? Que a gente não vê no parto, que é natural, né? A paciente é atropelada pelos hormônios de trabalho de parto, não dá, em geral, né? Crise de ansiedade, mas na cesariana a gente vê algo... Não tô falando da minha realidade, não. Tô falando da realidade geral. Algo comum, né? Ah, sim. Tem muita coisa. Sobre a amamentação ainda. É mais difícil se estabelecer a amamentação. O vínculo acaba sendo um pouco mais prejudicado, demora um pouquinho mais. Alergia. Bebês que nascem via cesariana têm muito mais quadros alérgicos, sintomatologia alérgica, inclusive na juventude inicial. Até adolescência e juventude inicial. Eu fui um caso clássico desse. Nossa, futuro obstétrico, gente, assim. Operar alguém de maneira desnecessária altera infinito o futuro obstétrico dessa pessoa. A maioria, é óbvio que não dá nada, até porque muita gente para no primeiro filho. Mas quem deseja bastantes filhos, isso tem sido cada vez mais comum, a galera tá voltando a querer mais família numerosa, né? Bastantes filhos, aumenta o risco de rotura uterina, embora isso seja... aumenta um pouco o risco, não é nada demais. Aumenta a chance de má implantação placentária. Se a placenta implanta ali perto da cicatriz cirúrgica, ela tende a aderir ao útero. A gente chama de acretismo placentário ou retenção placentária grave. Isso causa hemorragia e pode levar à perda do útero. Aumenta a chance de mais sangramento pós-parto se acontecer outra cesariana. Aumenta a chance de aderência, e isso é constitucional, isso é individual. Tem mulheres que com uma cesariana tem muita aderência. Eu já peguei uma segunda cesariana, a gente estava abrindo a mulher pela segunda vez só. Claro que a primeira tinha sido mal indicada, a mulher tinha 19 anos. Tinha muita aderência, era uma pedra. A pelve era tudo branco, sabe quando você não tem nem cor dentro? Eu tô falando sério, assim, parecia um bloco de concreto. A gente chama de pelve congelada. E estava congelada, não sabia nem de abrir. Eu era residente. E aí o staff, no dia lá, óbvio, pegou o bisturi da minha mão, abriu onde achava que era, né? Ali, vamos abrir aqui, que deve ser aqui. E abriu pela bexiga, então foi uma extração fetal transvesical através da bexiga. Isso é de menos, tá? Você já me tá abrindo o olho. Nossa, saiu pela bexiga. Não, isso é de menos. Bexiga é mais tranquilo de suturar.
é chatinho e tal, tem um pós meio chato, mas até aí a gente estava feliz de ter sido só bexiga. Acabou pegando o ureter também. Cesarianas prévias alteram individualmente, né, constitucionalmente, sobremaneira a arquitetura pélvica, a anatomia pélvica. O editor deve estar falando assim, por que essas putas não vão para um estúdio? Não, aqui é muito mais legal, cara. Muito? É muito mais legal, mesmo com essa porra aí. Sem contar que a gente já tem que pagar o estúdio. Isso é um saco mesmo, né? Não sei que tem... Não. Mas todo mundo faz, né? A gente é sempre mas o quê? A gente tá sempre à frente. Exato. Você sabe que ano que vem vai sair, né? Na casa de alguém. Isso aí o editor podia até botar, né? Depois. E essa alteração estrutural, anatômica da pelve acaba criando aderências, né? Fibrose, é uma cicatrização interna que repuxa os órgãos de maneira diferente da disposição habitual desses órgãos na cavidade pélvica. A gente não sabe nem onde cortar, quando corta não tem certeza de onde está cortando, porque nem sempre está bem visto, e acaba aumentando ainda mais a chance de lesão de órgãos. Bexiga, intestino, ureter, esse caso que eu estava falando, que eu estava me referindo, acabou tendo uma lesão de ureter, que é o canalzinho que liga o rim à bexiga, né, levando urina. E essa mulher quase morreu. Ela chocou, 19 anos, veja bem. Ela chocou na mesa, ela ficou com a pressão de 4/2. Ela quase parou, se eu não me engano, não lembro se ela parou. Sangrou bastante. Teve uma reabordagem por hemorragia depois. Claro, foi chamada a uro, a cirurgia geral. Entraram alguns especialistas para reparar o ureter, passar um catéter que ajuda na reparação do ureter. Enfim, depois ela foi reabordada algumas horas pós-cirurgia imediata. Não conseguiram conter sangramento. Ela fez CIVD, que é aquela coagulação disseminada que eu falei. Sangrava de múltiplos pontos. Socaram compressa nela, dentro dela, e fecharam com compressa, que a gente chama de controle de danos, damage control, é tipo para salvar a vida. Socaram compressa, fecharam para poder abrir em outro momento com ela mais estável, porque ela ia morrer ali. Abriram essa terceira vez para tirar as compressas, viveu e tal, mas depois, num outro momento, ela perdeu o rim. Ela precisou de uma nefrectomia por conta de uma primeira cesariana desnecessária, que levou uma segunda. Afinal, algumas pessoas não sabem induzir partos com cesarianas anteriores ou acham que tem muito risco e já operam eletivamente. Então, principalmente no Brasil, ter uma cesariana já altera infinito o futuro obstétrico da pessoa. Aumenta a chance de abortamento também, enfim. Alteração de futuro obstétrico, isso é bem relevante, não é pouco relevante, não. Eu tô aqui. Tá. Vamos começar a falar, então, dados os riscos, pesados os riscos anestésicos cirúrgicos para a mulher, os riscos para o bebê. Vamos falar dos benefícios do parto, né? Em outro episódio a gente vai falar, a gente vai quebrar alguns mitos de medo do parto. A gente vai ter um episódio só sobre o medo do parto normal e os principais mitos. Mas quais são os benefícios de se passar por um trabalho de parto? Primeiro é óbvio, né? É o protagonismo feminino. Você está fazendo o seu próprio parto. Na cesariana, alguém faz o nascimento por você, uma cirurgia de extração fetal. Você não faz nada, a participação é passiva, não, você não é menos mãe, mas é passivo. E essa autonomia, esse protagonismo se perde. Além disso, para o bebê passar pelo canal de parto, além daquela adaptação respiratória inicial que eu falei que é muito mais estimulada e acontece com muito mais espontaneidade e diminuição de risco pós-parto normal, principalmente natural. Em outro momento a gente vai falar sobre as intervenções de trabalho de parto e seus riscos inerentes, né? O bebê tem uma facilitação de adaptação respiratória muito maior, tem uma facilitação para amamentação muito maior. A Golden Hour, que nem a Carol falou, é completamente diferente. É muito, muito, muito melhor num pós-parto sem intervenções, com a mulher sentada. Claro que tem os desconfortos de cólica, né? Afinal, a placenta ainda está para sair, ou já saiu, mas o bebê já começou a mamar e o útero está contraindo. Não estou dizendo que é zerada, mas é muito, muito, muito menos desconfortável ter parido e começar a amamentação, estar com seu bebê no colo passando pela Golden Hour, do que depois de uma cirurgia.
Tem a questão da colonização, do bebê passar pelo canal de parto, né? Enfim, as pessoas tentam substituir de outras formas, mais assim, bizarras, mas tem toda essa colonização, por isso que também se fala sobre isso, de botar campo em parto, que não faz o menor sentido de se fazer isso, porque o bebê é benéfico para o bebê, e isso ajuda na questão das alergias, de diminuição do risco de alergia, a paciente passar todo o trabalho de parto ali, enfim, passar pelo canal vaginal, enfim, depois estar em contato com a mãe, com tudo as bactérias, enfim, tudo que a mãe tem, o pai, enfim, tá junto com... Porque não é estéril, né? O bebê não tá estéril. Depois você não vai tá estéril para cuidar do seu bebê. Seu bebê vê o mundo, né? Você vai lidar com ele. A gente já sabe que intraútero não é um ambiente estéril. Você já caiu. Nem o líquido amniótico é estéril intraútero na gestação. Então, não faz o menor sentido, inclusive, já começando uma próxima treta, se você vir equipes lotadas de campos cirúrgicos, capote, touca, máscara, parece que, pô, tá indo a Marte. Ó, eu uso a touca porque meu cabelo tá sempre desgrenhado, entendeu? Quando eu acordo de madrugada. Pra se esconder. Só um adendo, tá? Mas realmente parto não é estéril, vagina não é estéril, não é um ambiente estéril, não deve ser um ambiente estéril, porque, que nem a Carol acabou de falar, passar pelo canal vaginal, a boca passar pela vagina, coloniza todo o trato gastrointestinal do bebê e isso é benéfico para o futuro, diminui inclusive alergias alimentares, respiratórias. É mais um benefício do parto. O bebê nasce melhor, né? O bebê nasce muito mais, você vê claramente, o bebê nasce muito mais ativo, né? Muito mais... As pessoas tentam botar o contrário, né? Como se parto fosse uma coisa ruim, né? Mas o bebê se vê muito mais ativo, a amamentação muito mais estabelecida, o bebê sugando muito mais, assim, a eliminação do líquido pelo pulmão por conta ali do canal vaginal também, tudo isso é muito mais fisiológico, né? É fisiológico, né? Foi o que foi criado, né? É muito mais natural do que a extração via cesariana, né? Só perde para o único benefício da cesariana, que é a previsibilidade, né? Que a gente estava falando. Só perde para o único benefício. Qual o benefício? Vamos tentar... Qual o benefício da cesariana? É você marcar um horário. É o único benefício. Só saber quando vai nascer. É você conseguir escalar na sua agenda ali entre qual horário que eu vou fazer minha unha, não sei o que, e bom. E também tem o suposto benefício de não sentir dor. Gente, cesariana dói? No pós-parto? Dói. Qualquer pós-parto de barriga, abrir barriga dói pra cacete, não dói pouco não, dói muito. É claro que existem medicações para isso, mas assim, dor vai existir ou antes ou vai ter depois. E depois você vai existir toda uma barriga que você vai sentir uma hipoestesia, você vai sentir uma diminuição ali da sensação. As pacientes falam muito sobre isso, né? Ah, mas eu fico quanto tempo sem sentir ali direito a cicatriz, a minha barriga? É muito normal, você vai ficar. Teve cortes ali, nervos ali da pele foram cortados. É normal você sentir como a barriga. Foi feita uma cirurgia, né? Você não vai ficar um tempo ali sem sentir direito a sua barriga, né? Tem toda a alimentação da autonomia, né? Do cuidado do bebê no pós-cirúrgico. Não é normal, não é igual a um parto normal. Você fica muito mais debilitada, tanto pela perda sanguínea quanto pela dor, que você caminha diferente no pós-parto. Normalmente você tem uma pressão ali, né? Às vezes você sente um pouco de pressão no períneo, né? Mas isso normalmente é 1 dia, 2 dias, né? Uma semana estourando, a mulher já tá... Um pouquinho mais, mas a paciente fica muito mais ativa, né? Consegue amamentar, consegue... É claro que tem todas as limitações do puerpério em si, né? Que é um momento difícil para a mulher, né? Mas é muito diferente quando é na cesariana. A cesariana é uma cirurgia que dói, então você tem que pensar num pós-operatório aí que dura um tempo. Que vai precisar de mais ajuda. Talvez você não seja capaz 100% de cuidar sozinha. Talvez não, você não vai ser capaz de cuidar sozinha do seu bebê. Não vai. Por alguns dias, além de se entupir de remédio para dor, você vai precisar de ajuda. Porque não tem como levantar sozinha. Até tem, mas dói muito mais. Mas não tem como fazer tudo sozinha. Não tem. Tem muito mais limitação. E aí... lembrei de outra coisa, da laqueadura. Muito normal, né? Muito normal. Muito normal a gente ver as pessoas, eu vou fazer cesariana para laquear. Minha mãe, eu acho que fez a terceira, bom, não faz diferença, né? Foi a terceira. Nossa geração. Em 1900 e...
87, que foi a última cesárea dela, não iam tentar fazer um parto depois de 2 cesáreas. Hoje já não atendem, imagina, nossa. E hoje aí, a galera já não vai? Era normal fazer isso, né? E ainda é normal se fazer laqueadura para... fazer cesárea para fazer laqueadura. Pra mim, faz o menor sentido. Uma enganação. O menor sentido. Primeiro que eu acho que antes de você pensar num método... essa é a minha opinião, né? A gente nem conversou sobre isso, né? É a minha opinião em relação a isso. Não faz o menor sentido eu usar um método definitivo ao invés, inicialmente, já de cara, ao invés de eu pensar em métodos não definitivos. Eu, por exemplo, não tenho intenção de ter outro filho, mas eu nunca pensei em fazer uma laqueadura. Pô, eu posso usar hormônio? Bom, não é... Particularmente não é o que eu quero, porque eu já usei, enfim... Não é o que eu queria, mas eu posso usar DIU, tem DIU com, tem DIU sem, enfim, eu posso pensar em outros métodos antes de fazer uma laqueadura. Até com eficácia similar, até bem compatível, assim, bem. Até porque agora eu não quero mais, assim, e já tô num nível de quase não poder mais ter filho, né? Pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia, não é? A gente muda de opinião. Então, acho que não tem necessidade de eu passar... e pra mim, eu acho que não faz o menor sentido agora na minha vida, não faz o menor sentido eu passar por uma cirurgia que não tenha, de fato, uma real necessidade. E essa, pra mim, não é. Existem outros métodos? Pra mim, cirurgia é necessário quando não tem outra situação, não tem outro jeito. Claro. Não tem outro jeito? É necessária cirurgia? Ok, vamos operar então. Não é... Tem outro jeito? Porque pro nascimento seria diferente? Tem o DIU? Tem outra coisa? Então vamos fazer o DIU. E escolher passar por uma cesariana para ligar, perdendo-se todos os benefícios do parto. E mesmo assim, mesmo que a mulher escolha ligar, não, eu quero a laqueadura, eu quero a esterilização definitiva, porque sim, porque eu só confio na laqueadura, ok. É decisão dela, ela pode escolher a laqueadura, mas não precisa optar por uma cesariana para isso. Ela pode fazer a laqueadura em outro momento, por videolaparoscopia, por via vaginal. Depois de parir, na mesma internação hospitalar pelo umbigo, existe uma técnica que a gente abre aqui só um pouquinho no umbigo, cata a trompa lá dentro e liga. Então, não se perde os benefícios do parto. Não, essa cirurgia é muito menos invasiva pelo umbigo do que a cesariana. Então, assim, não faz o menor sentido, que nem ela falou, não faz o menor sentido escolher operar uma via de nascimento, de extração fetal, para ligar. Esse era um ponto que me veio à cabeça. E por vídeo, muito menos dor, muito menos risco, assim, só benefício, né? Só benefício. E aí agora, a gente está assim, caminhando para o fim já, a gente já está aqui um tempo falando, a luz já se foi. E aí, expondo-se brevemente, porque isso aqui é algo até bem breve, né? Em resumo, expondo-se os riscos de uma cirurgia para a mãe e para o bebê, expondo-se todos os benefícios materno-fetais relacionados ao parto normal. Por que alguém escolheria cesariana? Claro que haverá, acho que em sã consciência, em escolha consciente, após um pré-natal detalhado, honesto, vão escolher pela cirurgia. E elas podem ter seus motivos. Acalmadas e asseguradas de que o parto não é isso que se fala, caídos todos, desabados todos os mitos a respeito, haverá as que vão escolher. Mas, cara, eu te garanto, assim, Carol sabe, a Carol vê no dia a dia, é a minoria, quase ninguém escolhe uma cesariana sabendo de tudo isso. Isso eu vos garanto. E, para concluir, depois disso tudo, de toda essa breve, em resumo, explanação, é por isso que a gente fala com propriedade que cesariana não é parto. É bem diferente de parto. Parto é um termo que envolve protagonismo, autonomia, conduta ativa, né, feminina. A mulher faz o parto. A cesariana, não. A mulher passa pela cirurgia cesariana porque teve um motivo para isso. Ou porque ela escolheu de verdade ou porque ela foi enganada, né? A gente sabe que é isso que acontece em sua grande maioria. Embora possivelmente venham muitas dizer que não, que elas... Tá, mas a gente sabe que ou foram enganadas, uma pequena parcela escolheu isso, ou porque foi necessário, foi uma cirurgia necessária. Mas não é a mesma coisa que parto. Parto é um termo ativo, cesariana é cirurgia. Por isso que a gente fala com propriedade que cesariana não é parto, e a importância disso, de separar o joio do trigo, não é diminuir as mãezinhas que passaram por cesariana, coitadinha. Não é. É porque no Brasil é muito fácil
conseguir uma cesariana. É muito fácil, muito fácil. E no contraponto, é extremamente difícil conseguir parir com respeito. Então a gente tem que cada vez mais se unir, se juntar em prol da humanização do parto, do respeito ao nascimento e fazer todo mundo entender que cesariana é diferente de parto. Não é parto, é uma cirurgia maravilhosa quando necessária de fato, mas não é parto. E eu acho que toda essa conversa foi já o prefácio de tudo que vem a seguir, de todos os próximos episódios que episódio a episódio, a gente vai destrinchar ainda mais os benefícios do parto, as indicações possíveis de cesariana, a gente vai falar sobre analgesia do parto e todas as outras intervenções no trabalho de parto, a gente vai derrubar todos os mitos a respeito e episódio a episódio a gente vai trazer especialistas mais pra frente em suas áreas, inclusive mulheres para contar essas histórias como a Carol contou hoje. Ela é especialista e mulher que teve essa experiência. O nosso objetivo aqui é fazer com que mais mulheres entendam o que é o parto, né? Mas você pode... Foda, ela não para de falar, cara. Mas você não pode falar? Editor, coloca ela cacarejando. E entender que parto, na realidade, não é o que as pessoas acham, que parto é parir abraçado na árvore, enfim, que parto humanizado é uma coisa primitiva, enfim. Parto humanizado, na realidade, o termo vem de parir... a galera tá até mudando, né? A galera mais que estuda mais e tal, tá até mudando para parto baseado em evidência, né? Porque parto humanizado agora... Muita gente está usando e tal e... Mercantilista, né? Tá muito... A galera, tá todo mundo dizendo que atende parto humanizado, né? Mas humanização mas quer dizer que o parto é o que é o melhor para a mulher, né? Porque não é um parir com árvore, né? Você está com um médico ali, né? Bom, no hospitalar você está com um médico, existe um profissional técnico ali te observando, enfim. Tem enfermeira, tem obstetriz, tem alguém técnico para atender o parto e deixá-lo seguro. Não é abraçando a árvore e parindo sozinha, não é isso? Não tem nada a ver com isso. E, enfim, mas que a gente tem um caminho grande aí e que a gente se uniu com esse objetivo, né? De tentar fazer com que se a gente conseguir com que algumas pessoas mais entendam mais um pouco disso e saibam e mudem o seu futuro obstétrico, a gente já está feliz. Pouquinho a pouquinho. E aí, se você tiver algum comentário, alguma experiência, alguma crítica, algum contraponto para fazer, só falar aqui embaixo nos comentários, pode mandar. A gente vai tentar ver o máximo que a gente puder e mesmo assim a troca entre vocês vai ser super satisfatória. Pulverizem nosso podcast, nosso Pod Parto com muito orgulho e vamos espalhar cada vez mais informações. Até lá! Um beijo!